Olá para você que me acompanha, nós estamos aqui no podcast de Mentoria Clínica e esse é uma segunda parte de uma aula que nós estamos colocando de uma forma, eu diria, mais simples para que você pudesse entender as complexidades que envolvem os seus comportamentos. E nesse aspecto eu trouxe há pouco sobre o neurônio, o impulso nervoso dentro do sistema nervoso. E hoje eu quero explicar um pouquinho sobre o sistema de uma forma geral. Você entendeu que a célula é o neurônio, tem a célula da glia também, mas o neurônio foi o nosso foco de trabalho, entendendo ser importante nos aspectos de estímulo, de resposta, da sua vida, do seu dia a dia, de tudo aquilo que o seu olho vê, que o seu nariz sente, as suas narinas sentem, daquilo que a sua boca, através do paladar, daquilo que a tua pele sente, tudo isso é correspondido através do neurônio, dos dendritos desse neurônio, do axônio, que é esse eixo, tá? E tudo isso é uma obra-prima para você dar certo. Tudo isso está à sua disposição para você usar da melhor forma. Outro dia eu conversava com uma paciente e ela disse que quando ela entendia essas questões mais técnicas, às vezes ela não entendia muito bem, mas ela entendia que o corpo era bom, era perfeito, algo muito ajustado, e aquilo fazia com que ela zelasse mais o corpo e, obviamente, trabalhasse a sua vida em prol desse nível de qualidade que está dentro dela, né? Eu explicava naquele episódio sobre o intestino, como funciona o trato intestinal. Aqui nós estamos falando de mentalismo, nós estamos falando da química cerebral, das sinapses. Olha que coisa bacana. Tanto que tem muitas empresas que utilizam seus projetos a palavra sinapse, que é exatamente essa conexão. Existe uma região de aproximação dos terminais desse neurônio, né, e dos dendritos, e isso se chama sinapse. Quando eles se conectam um com o outro, dá essa sinapse. Então é pela sinapse que os impulsos passam de um neurônio para o outro. Foi o que a gente disse aqui anteriormente, tá? Um exemplo clássico aqui, falando de sistema nervoso, eu poderia deixar, por exemplo, o exemplo de um dentista. Se você já extraiu um dente ou tomou pontos para fechar algum corte, você deve saber da importância da anestesia, que é utilizada para aliviar dores, para aliviar possíveis incômodos durante esses procedimentos. E é claro que alguns tratamentos médicos só foram possíveis com a descoberta de processos que eliminam ou pelo menos diminuem a dor. Anestésicos funcionam exatamente dessa forma. Eles vão bloqueando a transmissão desse impulso até o cérebro, logo você não sente a tal da dor. Na verdade, ela é cortada, ela é inibida, né? É dessa forma que a gente deve encarar. Existia até uma história que alguns livros relatam sobre as civilizações do Egito e uma região da Síria, por exemplo, algumas plantas lá atrás, de novo a gente volta aqui para a ideia do natural, já eram utilizadas para aliviar a dor. A anestesia moderna mesmo começou no século XVIII. Isso aí foi com o tempo que foi sendo desenvolvida. Esse tipo de anestesia, por exemplo, eles vão trabalhando com o desenvolvimento anestésico a ponto de possíveis cirurgias de longo tempo serem inibidas por longas doses, claro, ou de doses fortes, desses complexos químicos que inibem a dor. Logo, a dor está na sua cabeça, a dor está dentro de você. O sistema nervoso, ele trabalha mais ou menos nesse aspecto. Se eu explicar para você uma conotação de mensagem recebida por esses órgãos e levada pelos nervos para dar o movimento, por exemplo, cortei o pé, você demora um milésimo de segundo, você sente esse corte e devolve uma reação, que é estancar o sangue, por exemplo. Quem fez esse processo foi o sistema nervoso central. Eu quero falar um pouco das partes dele, eu vou falar do encéfalo aqui, que a gente chama às vezes de cérebro, né? Na verdade é um encéfalo, é uma parte crucial, uma parte importante, principal do cérebro ali, regido pela medula espinal, que é o espinhal. A gente vai trabalhar um pouco dessa explicação aqui também. Quero explicar mais uma vez as funções dos dendritos, dos axônios. Não que você tenha que saber disso, mas para você tomar um cuidado e entender que a sua vida estimula esses seres que eu estou falando aqui. Os seus comportamentos, a sua forma de agir. E é nessa aula que eu quero que você entenda. Vou falar um pouquinho do encéfalo. Quando eu falo de memória, emoções, sede, fome, linguagem, inteligência, tudo isso é controlado, tudo sobre a função do encéfalo, né? Sobre a liderança do encéfalo. Tudo que fazemos depende dele. É uma massa cinzenta protegida pelo crânio, aquela que você deve com certeza lembrar nas fotografias, o chamado cérebro principal que todo mundo fala, né? É dele que nós estamos falando, essa massa cinzenta aí, tá? O encéfalo ele é dividido por algumas regiões. A gente pode falar dos lóbulos, por exemplo, que dividem cada região.
Temos o lóbulo, o neocórtex pré-frontal, que é uma região mais para frente, que guarda essas questões da razão, do processamento da memória. Temos a ideia do atemporal também, que trabalha as conjunturas de tempo e emoção. Temos as regiões da ínsula, então e o lóbulo parietal. Então toda essa estrutura do encéfalo visa proporcionar uma conjuntura equilibrada do agir, do fazer e outras questões que a gente atravessa todos os dias. Vamos falar um pouco agora dessas partes que constituem o encéfalo propriamente dito. São elementos que representam, de alguma forma, você, no que você é, no que você viveu. Cérebro é uma parte do encéfalo. É a maior parte do encéfalo. No cérebro estão as áreas responsáveis pela visão, pela audição, pelo olfato, tato e gustação, dividido pelos lóbulos que eu comentei, incluindo a linguagem, que é a escrita e a falada, que é o que nos diferencia de tantos outros animais, né? Linguagem e escrita. Pelo raciocínio também, pela aprendizagem, pela memória e por esse controle voluntário dos músculos, entre outros. Controle não involuntário, voluntário. Pelo raciocínio também, pela aprendizagem, Já o cerebelo, ele controla a sua postura, o seu equilíbrio do corpo, coordena movimentos e trabalha em conjunto com o cérebro. Nesse sentido, cerebelo e cérebro têm nomes similares porque eles estão conjuntos ali no processo. Claro que eu não vou tirar o bulbo, por exemplo. Você deve ter estudado isso na escola, nunca entendeu o olfato. Porque na vida real mesmo, cada um deles tem uma função específica. E a forma com que a gente utiliza no dia a dia que é importante. Uma pessoa que bate aqui na região de trás do bulbo, essa região bem perto ali vamos falar pescoço, né? Pescoço-cabeça, para você entender na parte de trás. Controla partes involuntárias, respiração, batimento do coração, pressão de sangue também, o reflexo da tosse e do espirro, e ele regula a saliva. Tanto que pacientes que sofrem disso, né, eles não têm mais o controle involuntário, nem tampouco voluntário de salivação. O ato de engolir, não consegue engolir. Outras funções do sistema digestório são todos controlados pelo bulbo. O pulmão é muito conhecido, né? Quem controla o pulmão é o bulbo, ele está ali trabalhando de forma involuntária. Você não precisa dar comandos, ele trabalha por si só nessas questões. E tem célula em tudo quanto é lugar. Falar do tálamo, o tálamo é o cara mais importante no ponto de vista de receber e transmitir, porque ele recebe as mensagens dos órgãos, dos sentidos e transmite para as regiões apropriadas do cérebro. O cara faz uma verdadeira triagem dentro do nosso cérebro. Então, se você entender o encéfalo, você vai separar que dentro do encéfalo, dessa caixa grande aí, você tem o cérebro, certo? Visão, audição, olfato, tato, gustação, linguagem. Você tem o cerebelo, que vai controlar a postura, movimento, vai trabalhar o conjunto do equilíbrio. Você tem o bulbo, que vai controlar tudo que é involuntário, batimento do coração, pressão, a respiração, salivação, o ato de engolir. E você tem o tálamo, que vai receber as informações e transmitir para as regiões todas essas questões. E o hipotálamo, entre outras funções, ele controla principalmente temperatura, digestão, sede, fome. Ele trabalha juntamente com o bulbo. E os batimentos do coração e pressão do sangue são trabalhados por esses dois órgãos, bulbo e hipotálamo. A importância do encéfalo, ele controla absolutamente todos os nossos órgãos e funções do nosso corpo. Por isso que acidentes que causam lesões nessa região, no encéfalo, na cabeça, podem levar à morte ou afetar seriamente funções. É muito importante proteger crianças nesse aspecto, né? Porque muitas vezes é irreversível esses tipos de acidentes que vão gerar, muitas vezes, tetraplegia, paraplegia, dentre outras funções mais internas, como o bom funcionamento dos órgãos vitais. Ok? Quero trazer depois para vocês uma explicação sobre os nervos. Esses que levam mensagem, traz. Por que quando a gente machuca um nervo, a gente não acha que é tão sério, mas é fortíssimo. Existem neurônios comprometidos ali, o neurônio motor, neurônio sensorial e outras coisas mais. Eu vou ficando por aqui nesse podcast para a gente não ficar muito extenso. São aulas mais técnicas para você pegar algo especial aí, tá bom? Se tiver observações, já coloca por aqui, dúvidas, perguntas, e mais importante é você trabalhar uma autoconsciência de cuidado, de prevenção. Toda vez que eu trago temas mais técnicos aqui, é para você trabalhar a sua dimensão de cuidados, né? O cuidado, o be careful, é trabalhar você de forma integral, cuidando do biopsicossocial,
a subjetividade aqui dos nossos podcasts, da nossa mentoria clínica. Eu sou Alex Cavalcante, neuropsicoterapia aqui para você na nossa plataforma da Mentoria Clínica todo dia. Paz e bem, onde você estiver. Saúde para nós. A gente se vê. O conhecimento é o poder que você precisa todos os dias. Acesse a plataforma da Mentoria Clínica todo dia e vá além.